Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos nesta noite de segunda-feira para mais uma palestra online. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão. Vou colocar aqui na tela para vocês, inclusive, todos os nossos contatos estão aí na tela, vocês podem ver, os nossos canais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba e facebook.com/JefaSor. Por esses dois canais de transmissão aí, vocês conseguem assistir as nossas palestras ao vivo ou gravado. Tem ainda o nosso site, jefasorocaba.com, tem o nosso Instagram e o nosso Twitter, @JefaSorocaba, o nosso WhatsApp e também Telegram, 15, o DDD da região de Sorocaba, 981201843, e ainda o nosso e-mail, tem muita gente que ainda usa e-mail, a gente também recebe os e-mails aqui para o pessoal que quiser informações a respeito do nosso trabalho. jefa.sorocaba@gmail.com. E ali vocês estão vendo também a fachada do nosso centro, a porta de entrada do nosso centro, que fica na Vila Santana, aqui em Sorocaba, na rua Baltazar Fernandes, para o pessoal que comparece nos nossos trabalhos presenciais. Vocês viram aí a fachada do nosso centro. Bom, vamos fazer a nossa prece de abertura para iniciarmos então a nossa palestra da noite de hoje. Agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que eles estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando os nossos trabalhos, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que eles recebam muita luz e muita paz em suas vidas, em seus lares, que seja uma noite, Senhor, de muito proveito para todos nós. Também pedindo o amparo de Jesus para nossa amiga palestrante, a Margarida Rigato, que com todo amor e carinho gravou a palestra da noite de hoje e enviou para a gente, para podermos nos instruir um pouco mais, para recebermos um pouco mais de informações a respeito da doutrina espírita. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos aos nossos recadinhos então. Hoje a nossa palestra é gravada com a nossa companheira Margarida Rigato. Então, para o pessoal que ainda não conhece os nossos trabalhos, vamos lá. Os nossos recados aqui, as nossas atividades online, primeiramente. Toda segunda-feira, palestra às 8 da noite, como é o caso de hoje. Também na quinta-feira, palestra às 8 da noite. E depois da palestra, as vibrações à distância. Para os animaizinhos, em especial. É um trabalho que nós já realizávamos antes mesmo da pandemia. Mas também fazemos vibrações para os humanos. É só mandar para a gente os dados que estão aí na tela. E a gente sempre orienta que na quinta-feira seja feito o evangelho no lar, de preferência com o animalzinho, quando for o caso do tratamento espiritual com o animalzinho. Separa ali uma garrafinha de água específica para o animalzinho. Se tiver mais de um animalzinho em tratamento espiritual, o interessante é que sejam águas separadas. Se for para o humano, interessante que seja uma água específica aí para o humano, onde serão colocados ali os remédios espirituais específicos para aqueles que estão necessitando. Aqui as nossas palestras do mês de novembro, todas as nossas palestras aqui de novembro. As nossas atividades presenciais, a partir do todo primeiro e terceiro domingo do mês, a partir das 9h30 da manhã, o nosso trabalho presencial. Lembrando que é necessário fazer o agendamento prévio. Então, para aqueles que forem passar pelo nosso trabalho presencial, é necessário fazer o agendamento no nosso site, jefasorocaba.com. Quem tiver alguma dificuldade em fazer o agendamento pelo site, de repente não conseguir, logo na capa do site tem lá atendimento presencial, é só clicar ali e entrar. Se alguém tiver alguma dificuldade, manda um WhatsApp para a gente, manda uma mensagem no WhatsApp e a gente manda o link de acesso para poder fazer esse cadastro. Lembrando que é necessário, pelo menos por enquanto, a gente está pedindo aí esse agendamento prévio para evitar aglomeração, por mais que as coisas já estejam mais liberadas, em alguns lugares principalmente, não necessariamente centros espíritas, mas em comércios em geral, escolas, mas pelo menos nesse primeiro momento a gente vai manter esse agendamento necessário para evitar aglomeração, para evitar um número excessivo de pessoas ali no nosso espaço físico e para a gente ter, lógico, mais segurança, todo mundo, tanto os tarefeiros do nosso trabalho, do nosso centro, como também os nossos atendidos. Então, entra lá no nosso site, jefasorocaba.com, para fazer o agendamento prévio para passar no nosso trabalho presencial. Aqui o nosso bazar, alguns itens ali à venda, no nosso bazar, para o pessoal que já foi no nosso trabalho presencial. Tem ali saquinhos de lixo, aqueles saquinhos de colocar no carro, tem roupinhas de cachorro,
tem canecas, tem alguns enfeites ali de animaizinhos, e tem os livros também, livros com a temática da espiritualidade dos animais, e as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros, é só entrar em contato com a gente ou ir no dia do trabalho presencial. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Principalmente nesse período em que a gente está retomando os nossos trabalhos presenciais, e quero agradecer imensamente a todos aqueles que nos ajudaram, né, no período em que nós mantivemos o nosso centro fechado e continuam nos ajudando. Pessoal, faz toda a diferença para a gente manter aqui o nosso trabalho funcionando. Bom, como vocês viram no começo aqui da nossa transmissão, hoje a palestra é com a nossa companheira Margarida Rigato, ela que gravou gentilmente a palestra para a gente. Margarida, quero imensamente agradecer você pelo seu carinho, né? Sempre, né, nos enviando, né, uma palestra espírita de muita qualidade, né? Margarida, uma companheira espírita aí com bastante conhecimento, e ela nos mandou essa palestra aí para a gente poder assistir na noite de hoje. Espero que todos aqueles que estiverem nos assistindo agora ou que forem assistir depois, né, essa palestra num outro momento, possam aproveitar esses ensinamentos da nossa companheira Margarida Rigato, que gravou para a gente a palestra com o tema linguagem. Então, muito obrigado, Margarida, e que você seja sempre iluminada no seu caminho, e que você possa sempre estar aqui com a gente, né, fazendo palestras e mandando aqui para o Jefa Sorocaba. Olá, amigos e amigas. É um prazer muito grande poder estar aqui novamente com vocês. Hoje nós trazemos uma lição do livro Fonte Viva, em que o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz esta lição muito importante chamada linguagem. Todo início de capítulo, Emmanuel traz sempre uma passagem evangélica, e nesta lição em específico, ele nos traz uma fala de Paulo, em uma de suas epístolas, em que ele se dirige a Tito, e que nós vamos encontrar lá no Novo Testamento, em Tito, capítulo 1, versículo 5, em que Paulo, dirigindo-se à comunidade e que Tito representava como um dos representantes que Paulo havia deixado ali, na ilha de Creta, ele diz o seguinte, abre aspas, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Fecha aspas. Então aqui Paulo fazia uma recomendação a Tito, e que a conduta dele, assim como de toda a comunidade criada, para que houvesse a divulgação da Boa Nova em Creta, eles ficassem bastante vigilantes em relação à fala deles. E nós temos que trazer para nós esse ensinamento de Paulo. E Emmanuel, então, começa a trazer as suas ponderações na lição. E para entendermos esta fala de Paulo, meus amigos, nós temos que ir buscar o significado da palavra linguagem. E para isso nós vamos recorrer ao dicionário. E lá no dicionário, como definição, nós vamos encontrar a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. E é importante que nós saibamos que existem dois tipos principais de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. E é importante nós sabermos essa diferenciação, porque aqui Emmanuel nos fala principalmente, ou melhor, especificamente, da linguagem verbal. E a linguagem verbal, se nós formos buscar a definição, é aquela que utiliza de palavras na comunicação. E mais uma vez, nós vamos encontrar que a linguagem verbal, ela tem duas modalidades, que é a língua escrita e também a língua oral, a língua falada. Além disso, nós temos também os gestos, as expressões faciais, a altura do tom, a altura da voz, que vão contribuir com mais clareza, né, para que essa comunicação ocorra e atinja os objetivos.
Emmanuel, então, se refere especificamente a esse tipo de linguagem, a essa linguagem oral, que tem características muito curiosas e que nós vamos ver algumas delas. Por exemplo, nós podemos dizer que a linguagem oral, ela permite uma maior aproximação entre o emissor e o receptor, aquele que está falando e aquele que está ouvindo. Ela é mais espontânea na sua comunicação, porque ela permite que usufruímos então de maior liberdade na linguagem oral. Ela é passageira, né? Ela é passageira porque ela encontra-se em permanente renovação, ou seja, nós podemos falar alguma coisa e imediatamente voltar atrás e não ficou qualquer registro a respeito daquela nossa fala, a não ser que ela seja gravada, né, por uma máquina, por um gravador. E ela usa também, então, de recursos linguísticos que nós podemos ver aqui, os gestos, a postura, as expressões faciais, que vão facilitar a compreensão da mensagem. O pai, para dar uma bronca para a criança, ele usa de uma entonação de voz mais forte, de um gestual diferente, assim como a criança, ao recebê-la, também mostra, neste caso aí da foto que estamos mostrando, uma comunicação não verbal através de gestos que ela não quer ouvir aquela reprimenda. E ela apresenta também repetições e erros, nessas repetições e erros que não podem ser corrigidos. Vejam, a nossa comunicação verbal, ela não permite que a gente fale assim, delete, apague aquilo que nós acabamos de falar. As palavras não podem ser recolhidas, e isto é uma característica, então, da linguagem oral. Quantas vezes nós, ao chamarmos a atenção do nosso filho, às vezes usamos de palavras agressivas, mais tarde nós nos arrependemos, mas não tem como voltar atrás e apagar aquilo que foi falado. E principalmente nos efeitos que aquilo produziu naquele que o ouviu. Agora, meus amigos, que nós já começamos a compreender as orientações de Paulo, que nós temos que cuidar da fala para que ela seja uma fala sã, né, irrepreensível. Vamos lembrar também que tanto a fala e, consequentemente, a linguagem, elas foram conquistadas durante todo o processo evolutivo do homem. E agora nós vamos recorrer a uma outra área do conhecimento humano, que é a ciência, para nós entendermos um pouco mais a respeito dessa conquista do homem. Vejam, os elementos que são importantes para a conquista da fala, a fala humana. O homem, no seu processo evolutivo, quando nós fomos buscar lá no homem da caverna, ele não falava, ele emitia apenas sons guturais, ou seja, aquele som que não tinha a palavra articulada, ele era emitido apenas. E por quê? Porque a fala humana, como nos diz aqui esse blog da Unicamp, deixei até registrado aqui para que você possa ler e procurar para ver com mais profundidade, ele nos diz que a fala nos humanos ela é permitida por uma intrincada articulação entre o cérebro, né, aqui está a imagem, né, o cérebro, a laringe, as cordas vocais e a língua. Veja que é um conjunto, as cordas vocais estão localizadas na laringe, representada aqui nessa figura. Lembrando que a laringe, então, ela está localizada entre a faringe, que é um órgão que nós utilizamos, ou ele vai para o alimento, vai para o esôfago, ou, assim como o ar, vai para a nossa laringe, permitindo que é um caminho que vai até os nossos pulmões. Isso é a ciência. Então, vejam. Então, para acontecer esta fala, a palavra articulada, nós temos todo um trabalho conjunto entre o cérebro, a laringe, as cordas vocais e a nossa língua. E esses elementos necessários para a fala,
ele surgiu ao longo da evolução dos hominídeos, como nós podemos ver aqui, né? Na escala evolutiva, lá no começo dos australopitecos, todo o desenvolvimento do cérebro, olha, do crânio, o cérebro vai aumentando, e também a posição bípede, né? Colocando a posição ereta. Nós vamos ver que nesse processo de desenvolvimento, da evolução, permitindo a evolução do homem, é que nós vamos então perceber que houve inúmeras transformações no próprio corpo físico para permitir que a fala se desenvolvesse. Nós vemos que a maior parte dos autores que estudam a evolução do homem, ele concorda que a adoção da posição bípede, ou seja, sobre os dois pés, bípede vem de dois pés, tenha sido fundamental para liberar a mão e a boca dos hominídeos. Então, essa posição bípede, né, sobre os dois pés, liberou primeiramente a mão e liberou também a boca. E com isso, meus amigos, permitiu os processos fundamentais para o aparecimento da fala. O primeiro foi o quê? O uso das mãos para a construção de ferramentas. E também nós vamos perceber que nesse período, conhecido como período paleolítico, paleolítico inferior a 1,8 milhões de anos atrás, surgiu o Homo habilis. Mas o Homo habilis, ele viveu no período da pedra lascada, utilização das primeiras ferramentas rudimentares, e que só foi possível a partir do momento que ele teve, então, a liberação das mãos, quando ele adquiriu a posição de ficar sobre as duas pernas. E esse importante acontecimento também permitiu o desenvolvimento do cérebro e da inteligência, porque ele começou a usar da sua inteligência para fazer a fabricação das ferramentas rudimentares. Mas para que isso pudesse também ocorrer, além do desenvolvimento do cérebro e da inteligência, foi o desenvolvimento do que nós conhecemos como aparelho bucofaríngeo. Ou seja, a laringe nos primatas, ela era curta e alta, segundo nos dizem aqui os estudiosos. E ela vai se desenvolver nos humanos até ela ficar larga e baixa, funcionando então como um órgão de sopro. Essa laringe mais baixa, ela permitiu o aparecimento de um outro osso chamado osso hioide, uma outra adaptação anatômica que é considerada fundamental para a fala, que foi descoberta só nos neandertais. Então aqui a gente tem o Homo habilis e lá na sequência da evolução nós vamos ter o Homo erectus, mas foi aqui no Neandertal que foi descoberto todos esse desenvolvimento, tanto do aparelho bucofaringe como desse osso, permitindo então já a capacitação, vamos dizer assim, do organismo humano para que ele pudesse desenvolver a fala. A maior parte dos cientistas, meus amigos, acredita que o Homo habilis, mais precisamente o Homo erectus, é que possuía algum tipo de vocalização rudimentar. Então, mas ele coloca que o início da fala aconteceu mesmo com o homem de Neandertal. Vejam, meus amigos, agora nós vamos começando a compreender a importância de identificarmos aqui como somos seres privilegiados nesse processo evolutivo de hoje já alcançarmos este recurso que foi conquistado ao longo desse processo evolutivo e que hoje nós já temos disponível para utilizarmos na nossa evolução moral, porque esse é o objetivo, a nossa evolução moral. Retornando à lição viva, Emmanuel diz assim: através da linguagem, que é um recurso que é dado ao homem agora,
ele pode ajudar-se ou desajudar-se. E nós vamos observando, meus amigos, como aqui Emmanuel já vai chamando a nossa atenção, que a vigilância que Paulo lá atrás recomenda, ela é muito importante, porque quando nós falamos, nós impregnamos a nossa fala das vibrações, de sentimentos que nós trazemos, que podem ser vibrações que vão trazer companhias espirituais, assim como as companhias aqui materiais, né, dos espíritos encarnados, que estarão na mesma sintonia que nós. Com a nossa fala, com a nossa linguagem, nós poderemos angariar amigos ou inimigos, né, desajudando-nos. E Emmanuel, então, vai tecendo vários comentários a respeito desta recomendação de Paulo, continuando dizendo assim: ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Então ele está dizendo que não é justificativa que quando nós agredimos verbalmente alguém, somos deseducados, somos rancorosos na nossa fala, agressivos, que a nossa justificativa é que estamos nervosos ou que trazemos grandes problemas na nossa casa ou no nosso ambiente de trabalho. Ele diz aqui, ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado, cheio de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva. Turva significa não transparente, que não seja clara, que ela não traduza realmente aquilo que a gente queira dizer. Muitas vezes a gente fala de uma forma agressiva e nós falamos assim, mesmo inconscientemente, e quando o outro reage, a gente fala assim, não, eu não quis dizer isso. Eu não quis dizer isso desta forma. E é por isso que ele diz, isso não justifica. Nós temos que estar vigilantes da qualidade da nossa fala em relação aos outros. Por quê? Emmanuel diz, cada qual tem seu enigma, tem suas particularidades, tem a sua necessidade e a sua dor. Então, aqueles que estão conosco, os interlocutores, cada um deles tem sua história. Cada um deles saiu de um lar. Cada um deles tem a sua problemática existencial. E não é justo que nós, então, impregnemos a nossa fala com os nossos problemas. Vejam, não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. E Emmanuel ainda nos diz, a exteriorização da queixa, quer dizer, exteriorizar a queixa que trazemos dentro de nós, nem sempre em relação àqueles que estão ali nos ouvindo. Quando nós revestimos a nossa fala com aqueles sentimentos que nós trazemos dentro de nós e que queremos repartir com os outros, desencoraja aquele que está nos ouvindo. O nosso verbo de aspereza, vergasta, meus amigos, significa açoita, bate. Então, muitas vezes fere. A observação maldizente, ou seja, a palavra maldita, no sentido de não se dizer corretamente, não se dizer de forma calma, de forma tranquila, ela fere, confunde. E Emmanuel, então, acrescenta, pela nossa manifestação mal conduzida, quer dizer, como eu me manifesto? Eu, como espírito, utilizo desses recursos que estão à minha disposição. E para que eu interaja, às vezes basta o meu olhar, às vezes basta o meu sorriso. Mas na minha fala, ela vem demonstrar exatamente aquilo que eu estou sentindo. Aquilo que eu carrego nas vibrações. Por isso que ele diz, pela nossa manifestação mal conduzida, para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós.
Ou seja, quando nós chamamos a atenção, ou quando nós queremos dar um conselho, ou uma orientação, se ela for desequilibrada, ela realmente afasta aquilo que nós gostaríamos realmente de ter traduzido naquele momento. E também, meus amigos, nós vamos percebendo, através da fala de Emmanuel, quanto ele quer realmente esclarecer, porque ele diz, pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor, que nos encheria do contentamento de viver. Quantas vezes nós saímos, depois de um diálogo, de uma conversa, mais felizes? Ou muitas vezes arrependidos daquilo que falamos e da forma com que falamos. E isso me faz lembrar uma fábula e quero reparti-la aqui com vocês. Esta fábula chama-se Fábula de Esopo e ela traz como título A Maior Virtude da Terra. Então conta-se que Esopo era um escravo de rara inteligência e que ele servia a casa de um conhecido chefe militar na antiga Grécia. Certo dia, o seu patrão, ele conversava com uma visita sobre os males e as virtudes no mundo. E ele, como Esopo era muito inteligente, o seu chefe então resolveu chamá-lo à conversa e queria saber a sua opinião a respeito desse assunto. E, inquirido sobre o assunto, ele responde para o seu patrão: tenho a mais absoluta certeza de que a maior virtude da terra está à venda no mercado. E isso fez com que o seu patrão reagisse. Ele disse: como assim? Você tem certeza do que você está falando, Esopo? Como você pode afirmar tal coisa? E Esopo então responde: eu não só afirmo, como, se o meu amo permitir, irei até o mercado e trarei a maior virtude da terra. E com a devida autorização do amo, ele saiu e daí a alguns minutos ele voltou carregando um pequeno embrulho. E ao abrir o pacote, o que ele descobre ali? O velho chefe, conta-nos aqui a fábula, encontrou vários pedaços de língua. E ele ficou enfurecido. Então, ele deu ao escravo uma nova chance para explicar-se. E o escravo, então, respondeu. Deu uma chance para explicar-se. E disse assim a ele: já que você é tão desembaraçado, me explique, por quê? Porque será que você não se enganou, trazendo-me língua? E ele diz assim: meu amo, eu não vos enganei. A língua é realmente a maior das virtudes. Com ela nós podemos consolar, ensinar, agradecer, esclarecer, aliviar, conduzir. E aqui, meus amigos, eu só poderia trazer Jesus, que foi através da linguagem, dessa linguagem oral, que Jesus veio trazer tudo isso. Não é verdade? Consolar, ensinar, curar, aliviar, conduzir. Mas o amo não se satisfez, então disse a ele: já que você é tão sábio, eu quero que você então me traga o que é o pior vício do mundo. Esopo então responde a ele: veja, meu chefe, antes de buscar o que é o pior vício do mundo, lembre-se que pela língua os ensinos dos filósofos são divulgados. E aqui nós lembramos de Sócrates e tantos outros que trouxe apenas na linguagem oral, porque Sócrates não deixou nada escrito. Quem escreveu depois foi o seu filósofo, o seu discípulo, chamado Platão. Então ele continua dizendo: os conceitos religiosos são espalhados. Trouxemos aqui também o Divaldo, né, um dos grandes médiuns que tem a presença de Joana de Ângeles nesse seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus.
As obras dos poetas se tornam conhecidas de todos. Mas eu vou até o mercado e vou sim, com a sua autorização, buscar o que há de pior vício no mundo. E ele sai novamente, agora com a autorização, né, do seu amo, e responde assim: é perfeitamente possível, Senhor. Com a sua nova autorização, irei novamente ao mercado e de lá trarei o pior vício da terra. E ele sai e daí a alguns minutos ele volta com outro pacote semelhante àquele primeiro. E ao abri-lo, os amigos encontram novamente pedaços de língua. E aí, desapontados, eles voltam a perguntar para Esopo e obtiveram dele respostas surpreendentes em que ele diz: do mesmo modo que a língua, bem utilizada, se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. E continua explicando. Nós temos aí, através dela, tecem-se as intrigas e as violências verbais. Quantas fofocas, quantos fake news, notícias falsas são traduzidas e transportadas ao vento, hoje com a tecnologia. Quantas mentiras são consideradas verdadeiras, confundindo, né? Confundindo, trazendo tantas discórdias, ou mesmo as violências verbais, quando utilizadas na educação dos filhos e que ficam como marcas indeléveis na personalidade desta criança, que ao crescer ainda traz as marcas no seu próprio comportamento. Então nós temos que vigiar. E Esopo ainda diz assim: através dela, as verdades mais santas dela, da língua, as verdades mais santas, por ela mesma ensinadas, podem ser corrompidas, apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. E eu trouxe para a nossa realidade de hoje, em que nesta pandemia, quantas verdades que a ciência nos trouxe, nos recomendando para proteger a nós mesmos e aqueles que amamos, ou aqueles que desconhecemos, mas que sabemos que são nossos irmãos de caminhada, menosprezamos as orientações. Eu trouxe aí o uso de máscara. Quantos utilizam de forma equivocadas, mas conscientes? Quantos fazem piada do uso das mesmas? Vejam, é através da fala, é através da linguagem oral que nós podemos levar os outros ou nós mesmos a alcançarmos a saúde, alcançarmos a vida, ou mesmo levarmos a doença e a morte. Então, ele ainda diz assim: através da língua estabelecem-se as discussões infrutíferas. Quantas discussões temos nos nossos lares, onde deveríamos nos amarmos, nos respeitarmos. Infrutíferas porque não levam a lugar nenhum. Podemos conversar sim, dialogar respeitosamente. Ele diz: através da língua, os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Trazemos aí Hitler, que também trouxe, através da língua, tanta morte, tantas doenças, tanta perseguição a povos. Então, trazemos também a nossa atualidade, não é mesmo? Em que, através da língua, nós trazemos o desequilíbrio. Vejo as orientações para que evitemos as aglomerações, para que nós não sejamos os disseminadores do vírus. E, no entanto, nós temos aí o desacato a essas orientações que chegam até nós através da linguagem oral, na televisão, nas mídias sociais. Trazemos para o nosso dia a dia, porque este conhecimento, meus amigos, tem que gerar uma transformação na nossa conduta. Mas então, voltemos lá ao livro Fonte Viva, em que o Espírito Emmanuel diz assim: a palavra é canal do eu, Espírito imortal, com toda a minha bagagem,
com todo o meu conhecimento. É através da palavra, pela válvula da língua, nossas paixões explodem, ou nossas virtudes se estendem. Então, nós, quando abrimos a nossa boca, estamos mostrando o que trazemos em nós como valores, o que nós abraçamos já, que transformou-nos em pessoas melhores. Por isso que ele diz, as paixões explodem, porque nós nos julgamos no direito de exteriorizar aquilo que ainda trazemos e que é digno de observação e repartimos com as pessoas. As nossas virtudes se estendem através da amorosidade, da caridade em saber falar, em saber ouvir. E Emmanuel vai encerrando a lição dizendo assim, cada vez que arrojamos para fora de nós vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou constroem ou edificam, que solapam. Solapam, meus amigos, significa aniquilam, destroem, ou restauram, ou constroem, que ferem ou balsamizam. E ele ainda nos diz, linguagem, ao nosso entender, se constitui de 3 elementos fundamentais, a expressão, a maneira e a voz. Vejam que são aquelas características da linguagem oral. A expressão do nosso rosto, a expressão do nosso olhar, a maneira com que nós falamos, tudo isso constitui a linguagem, Emmanuel dizendo, e a entonação da nossa voz. E ele ainda nos diz que, se não aclararmos a frase, ou seja, se não esclarecer aquilo que estamos dizendo, se não apuramos, apurar é aperfeiçoar, é sublimar, é elevar o modo como estamos nos dirigindo às pessoas, e se não educarmos a nossa voz de acordo com as situações, somos suscetíveis, ou seja, estamos vulneráveis, estamos expostos de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, de entendimento e de elevação. E vejam que Emmanuel vai nos dizer, no finalzinho deste capítulo, que Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho, dizendo que na linguagem, nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. Está nos mostrando o equilíbrio na nossa fala. Nem branda em demasia, afugentando a confiança, porque o outro vai achar que é falso, o que nós estamos, a maneira com que estamos desejando ser brandos demais, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. O contundente significa provocar lesão, ferir. Muitas vezes falamos assim, eu sou sincero, e essa sinceridade em excesso machuca, fere, causa feridas, afasta. E como deve ser então a nossa fala? Emmanuel termina assim, mas aquela linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. E encerramos aqui, meus amigos, trazendo a figura de Jesus, mais uma vez, lembrando que foi através da linguagem oral que Jesus trouxe a Boa Nova, que é o Evangelho, e que através da dedicação dos Espíritos sobre a condução de Jesus, que Kardec nos trouxe o Espiritismo também através da linguagem oral, depois através da linguagem escrita, e que os espíritos como Joana de Ângeles, Meimei, aqui nós temos o Dr. Bezerra de Menezes, que trouxeram tantas mensagens e continuam trazendo essas mensagens através de outro tipo de linguagem, que é a linguagem escrita, registrada pelo médium Chico Xavier e tantos outros que trouxeram e continuam trazendo as mensagens da espiritualidade, para que nós possamos nos conduzir com mais assertividade, com menos equívocos e transformando a nossa fala agora num instrumento em que só o amor possa estar presente
na construção de um mundo melhor, com menos violência, na busca da paz, que tanto necessitamos, e na busca de construir um mundo melhor. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Continuem se cuidando, cuidando com muito amor desse instrumento que nos foi dado, que é o nosso corpo físico, para que nós possamos, através dele, ir aprimorando a nossa condição moral. E possamos estar aqui neste planeta, que muito em breve estará na condição de um planeta de regeneração. Um grande abraço. Muito obrigado, Margarida, mais uma vez, pelo seu carinho, pela sua disposição em enviar para a gente essa palestra, né? Muito esclarecedora, como sempre. E que Jesus te abençoe e te ilumine hoje e sempre na sua caminhada, nas suas outras palestras que você ainda vai fazer para a gente. Então, muitíssimo obrigado, né? Em nome do Jefa Sorocaba, nós agradecemos mais uma vez pelo seu carinho, né? E por lembrar da gente, mandando essa palestra para todos nós, né? Para a gente poder se instruir cada vez mais aí com os seus ensinamentos. Bom, a gente vai fazer agora a nossa prece de encerramento, né? Para encerrarmos aqui o nosso trabalho da noite de hoje. Mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que estiveram conosco em mais esta noite, abençoando e iluminando esse nosso trabalho, abençoando e iluminando a todos aqueles que nos assistiram, aqueles que ainda vão nos assistir em outro momento. Que esses amigos queridos estejam presentes nos lares e nos corações de todos vocês. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam em mais esta noite. Na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui em mais uma atividade, mais uma palestra online do Jefa Sorocaba. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.